Silêncio. Por um instante, tudo parece normal. Mas dentro da sua mente, algo está acontecendo. Uma batalha invisível, um turbilhão de pensamentos que nunca cessam. Você já sentiu que sua atenção escapa sem aviso? Que por mais que tente se concentrar, algo te puxa para longe? Isso não é fraqueza, isso não é falta de vontade. A verdade é que o mundo foi projetado para testar os limites do seu cérebro, para te afogar em estímulos, te sobrecarregar, te exaurir. Mas existe um padrão escondido nisso tudo, algo que explica por que você sente o que sente, por que sua mente funciona de forma diferente, porque você nunca se encaixou no molde que esperavam de você. E se você não enxergar isso agora, talvez nunca escape dessa armadilha psicológica. Desde o primeiro instante, seu cérebro aprendeu a navegar em um mundo que não foi feito para ele. A sua consciência não é apenas um fluxo de pensamentos soltos. Ela é um sistema complexo, um mecanismo que responde a estímulos invisíveis, mas impossíveis de ignorar. O que chamam de TDAH não é apenas distração, não é só dificuldade de concentração. É um código quebrado dentro do sistema, uma forma de operar que ninguém soube decifrar. E agora, diante de você, há apenas uma escolha: continuar refém ou enxergar além. Não há meio termo. Porque no momento em que você entender o que realmente está acontecendo dentro de você, tudo muda. A forma como você percebe o mundo, a forma como reage a ele, a forma como ele reage a você. Mas há um detalhe: você ainda não sabe a pergunta certa a se fazer. E é por isso que este vídeo existe. Cada palavra que você ouvir será um fragmento do verdadeiro mistério por trás da mente inquieta, dos impulsos que ninguém compreende, da sensação de estar sempre lutando contra algo invisível. Você está pronto para ver o que nunca te contaram? Ou vai fazer o que sempre faz: ignorar, pular, esquecer? Mas se sair agora, há algo que precisa entender. Você nunca mais verá sua própria mente da mesma forma. O tempo nunca foi seu aliado. Ele escorre entre as horas, entre seus pensamentos fragmentados, entre a tentativa de focar e o impulso de escapar. Você sente o peso dessa luta silenciosa? Essa batalha que ninguém vê, mas que consome cada decisão, cada momento, cada respiração? A distração não é aleatória. O cansaço não vem do nada. Seu cérebro está lutando contra estímulos que não foram feitos para ele, mas que dominam tudo ao seu redor. Agora, olhe ao seu redor. Veja o ruído, os flashes, as informações disparadas a cada segundo. Tudo foi projetado para manter sua mente em alerta, em estado de hiperatividade, em um ciclo vicioso do qual ninguém ensinou como escapar. Mas e se eu te dissesse que sua forma de pensar não é um erro? Que sua mente opera em outro ritmo, porque sua percepção é muito mais intensa, muito mais sensível, muito mais conectada aos detalhes que passam despercebidos pela maioria. TDAH não é apenas um transtorno, é uma maneira diferente de existir. E tudo ao seu redor foi desenhado para te fazer sentir inadequado. As tarefas que nunca parecem terminar, a angústia de um pensamento que salta antes que você possa concluí-lo, a exaustão mental de um mundo que exige foco quando sua mente só quer se expandir. Nada disso acontece ao acaso. Seu cérebro opera em frequências que a sociedade não quis entender, porque o entendimento significaria quebrar um sistema inteiro. Um sistema onde tudo precisa se encaixar, onde a mente inquieta é silenciada, onde a velocidade do pensamento é reprimida em nome da normalidade. Mas e se a normalidade fosse uma ilusão? Se TDAH não fosse uma fraqueza, mas um código que ainda não foi decifrado? A consciência humana não pode ser definida por padrões fixos. O pensamento é movimento, a percepção é uma construção, e cada mente opera em ciclos próprios, únicos, irrepetíveis, incontroláveis. E aqui está a verdade que ninguém fala. Talvez você não esteja doente, talvez você esteja desperto, mas o mundo não quer que você perceba isso, porque o despertar vem com um custo. O custo de desafiar tudo o que te disseram sobre quem você é, sobre como sua mente deveria funcionar, sobre como você deveria existir. E agora, diante de você, há um portal invisível. A porta que separa aqueles que aceitam o sistema daqueles que começam a questioná-lo. Você pode atravessar, mas a decisão ainda é sua. Você sente isso? A inquietação, a necessidade insaciável de entender, de conectar, de se mover. É como se houvesse um ritmo dentro de você que ninguém mais escuta. Sua mente não opera como as outras. Ela não caminha, ela corre. Não observa, ela absorve. Não aprende, ela decifra. Mas ao longo da vida, quantas vezes te disseram que isso era errado? Quantas vezes te ensinaram a segurar pensamentos, a conter impulsos, a forçar um padrão que nunca foi o seu? O mundo não sabe lidar com fluxos. Ele quer caixas. E se sua mente nunca coube em uma delas, então fizeram você acreditar que havia algo errado com você. Mas e se não houvesse erro algum? Se sua percepção acelerada fosse um dom ignorado, uma frequência mental que opera em um nível que poucos podem compreender? É por isso que você sente que está sempre à margem. Porque a sociedade foi construída sobre um modelo estático, onde pensamento rápido é visto como dispersão, onde mente inquieta é confundida com falta de controle.
Mas e se essa inquietação fosse, na verdade, uma forma avançada de cognição? Um mecanismo onde ideias se ligam instantaneamente, criando padrões que não podem ser vistos, apenas sentidos. A neurociência confirma que o cérebro de quem vive nesse estado opera em um nível diferente de processamento, e ainda assim, tudo que te ensinaram foi a reprimir, a se encaixar, a desacelerar. Mas desacelerar nunca foi a solução. E se a resposta sempre esteve do outro lado, do lado onde a mente não é um problema a ser corrigido, mas um fenômeno a ser compreendido? E agora, diante de você, está essa pergunta. Se você não fosse condicionado a se encaixar, o que você seria? O sistema quer que você aceite limitações que nunca pertenceram a você. Sua mente não é uma falha. Sua mente é uma linguagem que o mundo ainda não aprendeu a traduzir. TDAH nunca foi sobre distração. Foi sobre potencial. Mas potencial que não é reconhecido se torna sofrimento. E sofrimento que nunca foi entendido se transforma em silêncio. Se você está preso nesse ciclo, talvez nunca tenha sido porque falhou, mas porque ninguém enxergou que sua mente pertence a outro espaço, um espaço que ainda não foi totalmente decifrado. Você passou a vida inteira tentando se encaixar, tentando conter a tempestade dentro da sua mente, dizendo para si mesmo que precisava ser mais organizado, mais concentrado, mais normal. Mas pare por um instante, olhe para trás, para todas as vezes em que sua mente enxergou conexões que ninguém mais viu. Para todos os momentos em que o mundo quis te limitar e mesmo assim, sua consciência escapou pelas frestas. E se você nunca foi desajustado? E se foi o mundo que falhou em te acompanhar? A percepção humana não pode ser reduzida a rótulos. O pensamento não segue uma linha reta. Ele salta, dança, expande-se em direções imprevisíveis. TDAH nunca foi um erro, foi um outro caminho. Mas um caminho que ninguém estava pronto para decifrar. Agora deixe-se sentir por um instante. O incômodo que sempre esteve aí, a sensação de estar fora do tempo, de querer absorver tudo ao mesmo tempo e nunca conseguir conter o suficiente. Não é fracasso, nunca foi. Seu cérebro opera em um espaço onde os limites convencionais não fazem sentido. Ele percebe padrões onde ninguém os vê. Conecta informações em velocidade maior do que pode explicar. Mas porque ninguém ensinou você a navegar esse fluxo, ele se tornou um peso. O que poderia ser um dom virou um labirinto. Mas agora, algo muda, porque se você enxergar além, verá que há uma saída. Não para te tornar mais parecido com os outros, mas para entender quem você realmente é. E aqui está a última pergunta. O que acontece quando você finalmente para de lutar contra a própria natureza? Quando aceita que sua mente funciona em uma lógica própria, que sua percepção não é uma falha, mas uma forma de estar no mundo. Todo pensamento nasce da percepção do ambiente. Mas e se o ambiente nunca foi feito para mentes como a sua? Se tudo o que te disseram sobre TDAH estivesse errado, você está prestes a sair de um estado de sobrevivência e entrar em um estado de consciência plena. Mas essa é a última escolha. O mundo vai continuar dizendo que você precisa se encaixar. Mas agora você sabe a verdade. E a verdade muda tudo. E agora, tudo se desfaz. As regras que te limitaram, as expectativas que te moldaram, os julgamentos que te acompanharam, nenhum deles era real. Eram apenas reflexos distorcidos de um sistema que nunca soube como lidar com você. Mas agora você vê, agora você sente, porque há um momento, um único instante, onde tudo se revela. E nesse instante não há mais dúvida. TDAH nunca foi um erro. Foi uma linguagem que ninguém soube decifrar. E agora eu te pergunto, o que acontece quando você finalmente aceita o que sempre esteve dentro de você? Quando para de lutar contra a sua própria mente e começa a usar aquilo que te disseram ser um obstáculo como sua maior força? TDAH não cabe em caixas, não segue instruções, não pode ser medido da forma como tentaram te medir. Agora você sabe. Agora o silêncio não existe mais. Mas a grande questão não é o que você aprendeu aqui. A grande questão é o que você vai fazer com isso. Porque agora você não pode mais voltar atrás. Você não pode mais fingir que não entende, que não percebe, que não sente. Algo dentro de você despertou. E despertar tem um preço. O preço da transformação. Você pode continuar aceitando as regras ou pode quebrá-las. Pode continuar seguindo o roteiro, ou pode começar a escrever o seu próprio. Mas uma coisa é certa, você nunca mais verá a sua mente da mesma forma. Agora que você viu a verdade, o que você vai fazer com ela? Você pode escolher esquecer e continuar tentando se encaixar. Ou pode finalmente entender que sua mente opera de um jeito único, e isso nunca foi um erro. Mas transformar conhecimento em ação exige um primeiro passo, e esse passo começa agora. Se você quer aprender como usar sua mente a seu favor, como escapar das limitações impostas e resgatar o potencial que sempre esteve dentro de você, inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada vídeo, você vai descobrir uma nova peça desse quebra-cabeça e perceber que nunca esteve sozinho nessa jornada. Então você vai continuar preso ao que te disseram ser a verdade ou vai começar a enxergar por si mesmo.
A escolha é sua, mas agora você sabe que existe outro caminho. Inscreva-se agora e desbloqueie o próximo nível de compreensão sobre sua mente.